que possamos presencialmente, online, desfrutar de todo esse conhecimento que aqui será trazido pelo Fabiano, iluminando assim as nossas mentes e os nossos corações, para que cada vez mais nos fortaleçamos no caminho escolhido. Que as bênçãos de mais alto nos envolvam a todos, dando inspiração no roteiro ao palestrante da noite de hoje, essa sexta. Passamos agora a palavra ao Fabiano, para que ele possa dirigir o seu trabalho, o nosso trabalho. Vou fazer aqui um pequeno ajuste na câmera para quem estiver acompanhando. Acho que ficou bom, né? Meu boa noite carinhoso a todos. Meu objetivo único e exclusivo hoje é de exaltar a figura de Kardec e também a do Espiritismo. Embora as reuniões públicas tratem quase que exclusivamente sobre temas morais, eu acho importante não só para aqueles que já militam na seara espiritista há um bom tempo, bem como aqueles que estão chegando na casa espírita, entenderem definitivamente o que significa o espiritismo e toda a sua estrutura de pensamento, todo o seu processo de conceituação e essa personalidade absolutamente extraordinária que é Kardec. Porque ao longo das últimas décadas, a gente percebe, até pelos registros escritos, pelas conversas, pelas visitas a vários centros espíritas, que o espírita ainda não tem a compreensão da verdadeira dimensão de quem foi efetivamente Kardec. Então, hoje a gente tem essa tarefa, embora seja uma tarefa relativamente simples, porque a literatura espírita nos traz elementos extraordinários a respeito dessa criatura, mas em 40, 50 minutos, já fica aqui as minhas escusas, que não serão suficientes para demonstrar uma pequena parte da grandeza desse espírito extraordinário. Para vocês terem uma ideia, Emmanuel, que é o articulista mais respeitado dentro daqueles que se manifestam no mundo espiritual, e que foi o benfeitor do Chico, guia, protetor, tem obras absolutamente extraordinárias, colaborou com o processo de codificação. Ele, quando teve os primeiros contatos com o Chico fez questão de registrar, e em várias biografias nós temos essa ressalva, de chegar para o Chico e falar: olha, Chico, nós temos um longo, extenso trabalho por décadas, mas fica aqui uma recomendação, que você deve considerar, primeiramente, os ensinamentos de Jesus e as lições de Kardec. E disse mais, reforçando, que se ele falasse alguma coisa que estivesse em pequeno desacordo com o que Kardec defende e o que Jesus nos ensinou, que ele então esquecesse, né, Emmanuel, esquecesse a sua figura e ficasse verdadeiramente com os ensinamentos do Cristo e de Kardec. Então ele cria uma gradação, Jesus e Kardec. Ele não fala em Moisés, ele não fala em nenhum santo, ele não fala em um papa, ele não traz nenhuma figura da história teológica, do pensamento humano. Ele cita o Cristo como uma referência e Kardec. Se a gente, associado ao que a literatura espírita nos oferece, fizermos uma revivência, rememorando as antigas passagens de Kardec na face desse planeta, nós temos a referência segura de que ele foi um druida, 4, 5 séculos, 3 séculos antes de Cristo, do povo celta, um povo muito conhecido, onde os druidas tinham um papel de destaque na condição do conhecimento filosófico, na sabedoria, da arte, dos elementos da pedagogia, do conhecimento da astronomia, da astrologia. Já eram espíritos sábios naquela época. Estamos falando em 3, 4, 5 séculos antes de Cristo. Algumas personalidades, né, do povo celta remontam a 3.000 anos. E aí a gente tem a ideia da madureza dessa criatura.
Mais recentemente, podemos dizer, isso está corroborado em várias passagens, que ele teve a experiência, antes de ser Kardec, a sua última, na condição de Jean Hus, no século XIV, que foi essa figura extraordinária, na condição de um pré-reformista. E Jean Hus, embora não seja muito conhecido pela história, tem um papel extraordinário na construção de um novo pensamento religioso. E a gente vai perceber, na personalidade de Jean Hus, 500 anos antes da propriamente encarnação de Kardec, a madureza, a condição segura, a austeridade, a inteligência, a simplicidade, a capacidade, a verborragia de um espírito que se mostrou verdadeiramente muito acima da média e que também foi dedicado à educação. Porque os druidas eram sacerdotes e educadores. Olha que interessante, né? Jean Hus foi reitor da Universidade de Praga. Kardec foi um educador por mais de 30 anos na França. Então, Hus e Kardec, bem como a sua experiência na condição do druidismo, já mostrava a preocupação desse elemento, né, da pedagogia na boa vontade de colaborar com o desenvolvimento do pensamento alheio. E uma característica muito interessante na biografia dos dois é que tanto Hus como Kardec, eles escreveram gramáticas, né? O que mostra a vinculação com essas personalidades. Hus desafia a Igreja Católica, afronta, né, toda a estrutura do pensamento estabelecido e morre cantando numa fogueira em 1415. Isso é tão extraordinário porque o seu discípulo, Jerônimo de Praga, ficou com medo, né? Voltou atrás na sua defesa. Depois, quando viu a grandeza de Jean Hus, ele, então, também aceita o martírio em nome, né, da verdade que ali eles professaram. E Jerônimo de Praga é até mais conhecido do que Jean Hus. E foi, obviamente, um discípulo que não tinha a grandeza, a inteligência, a capacidade, a condição de quebrar paradigmas que teve esse espírito extraordinário que foi Jean Hus. Mesmo antes do seu processo de queima em praça pública, ele escreveu cartas maravilhosas que estão aí à disposição para o deleite, trazendo elementos poéticos, filosóficos absolutamente extraordinários. Então, esse companheiro de reforma, né, Jerônimo de Praga, chegou até a abjurar, mas depois volta atrás e morre também, né, na fogueira, porque se arrependeu da postura diante da grandeza da sua referência maior, que foi Jean Hus. Então, quando a gente estuda todo o processo e a personalidade dessas duas figuras, a gente vê tanto Jean Hus como Kardec com absoluta segurança, com absoluto equilíbrio, com uma grandeza absolutamente extraordinária. Kardec, aos 24 anos, nós temos registro de textos pedagógicos e os elementos do pensamento pedagógico francês não nos deixa faltar com a verdade, textos absolutamente extraordinários, do alto dos seus 24 anos de idade. E a gente vai ver essa grandeza, essa polidez, essa sabedoria também nos seus últimos escritos registrados na Revista Espírita, lá com 65 anos de idade. Então, quando nós vemos os espíritos autorizados pelo Cristo referenciando Kardec como mestre, a gente precisa realmente parar e pensar. São as duas únicas referências na literatura espírita tratadas como mestre. O mestre Jesus, que está num nível absolutamente muito acima de qualquer expressão de conhecimento mundano, e depois o mestre lionês. Então, Kardec não foi absolutamente uma escolha fortuita, ele foi uma escolha vítima do seu mérito extraordinário, de um espírito que 3.000 anos antes da situação em que estamos, já demonstrava uma grandeza ímpar. E, quando nós estudamos a biografia de Kardec, a gente vê que ele se ocultou atrás da obra. Tanto é que mudou, né, o seu nome de Hippolyte Léon Denisard para Allan Kardec. Ele nasce ali em Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, foi também discípulo de Pestalozzi, uma grande referência da pedagogia mundana, e quando vemos os elementos, né, da sua biografia, a gente fica absolutamente estupefato, né? Era um sujeito que se formou em ciências,
depois também em filosofia, falava e conhecia, né, o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol, o holandês, era um poliglota de mão cheia, dominava o francês, escreveu gramáticas em francês, era bacharel em letras, contador, gramático, pedagogo, aritmético, professor de química, física, astronomia, anatomia. Um homem que não tinha só o conhecimento, como alguns acham, no universo da pedagogia ou da filosofia, não, transcendia. A genialidade de Kardec era algo absolutamente extraordinário, né? Foi, dizem os espíritos, um trabalhador infatigável, que acordava todo dia durante quase 15 anos, quando ele aceitou, né, a condição de codificar, né, essa doutrina de amor e luz, às 4h30 da manhã, durante 14 anos e meio. Fez um trabalho absolutamente extraordinário. E os espíritos preocupados com sua saúde falavam da necessidade dele dormir um pouco mais, mas ele dizia que não tinha tempo a perder. E até talvez por conta disso, o seu processo de desencarnação aos 65 anos, uma idade que à época era uma idade relativamente avançada, precisamos remontar à condição da França do século XIX, poderia até ter sido protelada, talvez, se não houvesse tanto desgaste físico da parte de Kardec no exercício, né, absolutamente cansativo de dedicação à difusão, à organização da doutrina espírita. E fez, né, nesses 14 anos e meio, que muitos de nós precisaríamos de séculos para fazer. Morre, então, vítima de uma ruptura de aneurisma cardíaco. E alguns textos trazem a referência de aneurisma cerebral. Não é verdade. Um aneurisma cardíaco. Mas eu me faço recordar, talvez, do relato mais extraordinário que a literatura espírita nos oferece em relação à grandeza de Kardec no livro Cartas e Crônicas, cujo título é Napoleão e Kardec. É um livro publicado pela FEB, psicografia do Chico, em que o irmão X afina, né, Humberto de Campos. É um livro de 74. Contas várias crônicas interessantes, e dentre elas essa, em que a figura de Kardec tem um destaque absolutamente extraordinário. Então, diz que no dia 31 de dezembro de 1799, reuniu-se nas esferas superiores uma enorme assembleia de espíritos nobres, espíritos sábios, benevolentes, e marcariam, então, a entrada do novo século. Nós estamos ali na entrada, né, do século XVIII para o século XIX, e aí, logo em seguida, o advento do Espiritismo, em 1857, que viria a dar toda uma roupagem nova para os elementos associados à nova teologia. E eles relatam, então, alguns espíritos que ali estavam. Sócrates, Platão, Aristóteles, Hipócrates, Galileu, Pascal, Swedenborg, Fenelon, Agostinho, Tomás de Aquino, Cristóvão Colombo, né? A figura de Giordano Bruno, a figura extraordinária desse padre que afrontou, né, muitos dos elementos impostos pela limitação da Igreja Católica na época. São Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Dante Alighieri, Robespierre, Rousseau, Voltaire. E também espíritos que estavam encarnados e que, em desdobramento, passaram a participar dessa grande assembleia. Então, ele fala das figuras de Beethoven, Faraday, Goethe, Pestalozzi, o próprio Papa Pio VII, que as referências espíritas que se tratava de verdadeiramente um homem nobre, e muitos outros. Outros, inclusive, que a ciência, que a arte, que a cultura, que a história humana não registra, mas que foram espíritos absolutamente extraordinários. Aliás, Emmanuel faz uma ressalva no livro A Caminho da Luz, dizendo que, do ponto de vista do registro histórico, a cronologia é bastante correta. Mas, do ponto de vista do enlevo, dos elementos morais dessas grandes figuras, a história erra bastante, colocando pessoas que não tinham nível moral e intelectual num patamar que não merecem, e aqueles que verdadeiramente trabalham pelo descortinar da verdade, pelo desenvolvimento da arte, da cultura, muitos deles ficaram escondidos. Mas, independente disso, são nomes absolutamente extraordinários, né? E aí, em determinado momento, diz a narrativa de Humberto de Campos, surge uma espécie de uma ponte levadiça, onde estrelas que se deslocam do céu, ao tocarem na ponte, se transformam em seres
humanos nimbados de claridade absolutamente feérica. E desses muitos que ali estavam, um se destacava pela sua beleza, pela sua simpatia, pela vestimenta, pela coroa que incrustava a cabeça, pelo báculo, né, cintilante que se curava, e logo o identificaram, né, pela narrativa da voz que fazia a apresentação desses seres que iriam colaborar para a transformação do novo milênio, se destacava a figura de Kardec, né. Possivelmente vários outros colaboradores do pioneirismo e do surgimento do pensamento espiritista ali estavam. E diz a narrativa que muitos daqueles que aqui citamos, sensibilizados e magnetizados pela presença de Kardec, em profunda reverência se ajoelharam. Então vocês imaginem a grandeza desse espírito, né? A narrativa fala que ele se apresenta com uma tiara rutilante na cabeça, né? Um olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Então é uma narrativa poética muito bonita, mas que mostra que aqueles guerreiros, aqueles sábios, aqueles artistas, aqueles pensadores de todas as épocas se dobraram de maneira genuflexa àquela criatura. E viria, obviamente, para ser o codificador da doutrina espírita. E ali fica marcado que começaria naquele século, no século XIX, essa preparação para o terceiro milênio. Então seriam 100 anos de preparação para o terceiro milênio. Para que, obviamente, o cristianismo na Terra se estabelecesse e a liberdade, né, criasse verdadeiramente raízes no que diz respeito à escravidão e também ao pensamento humano. Então a gente percebe nessa narrativa que Kardec é realmente algo extraordinário. Quando analisamos, né, a vinculação entre Kardec, codificador, e a doutrina espírita, a gente percebe realmente que Kardec se manifesta, e também a própria doutrina, no momento oportuno. Porque já em meados do século XIX, a ciência já tinha um certo desenvolvimento do pensamento teórico e experimental. Já não era uma ciência baseada no empirismo, muitas vezes no alquimismo, nas leituras ainda pouco estruturadas que a metodologia científica nos traz. E isso, obviamente, criou um processo de facilitação, porque esse campo fértil criado pelo desenvolvimento do pensamento humano calcado pelas estruturas da ciência, criaram condição para que, obviamente, o pensamento filosófico da doutrina espírita tivesse um solo fértil para que chegasse aos dias de hoje para os nossos deleites. E a gente percebe, então, como a própria questão 780 de O Livro dos Espíritos, que o progresso moral decorre do progresso intelectual, né? O que os Espíritos estão dizendo? É importante que, primeiro, desenvolvemos a nossa capacidade de inteligência, entendendo verdadeiramente o que é certo e errado, a capacidade intelectual, para que, então, possamos processar e praticar os atos verdadeiramente bondosos que nos orientam, né, dentro desse espectro que significa moralidade, ao caminho do bom, ao caminho do belo. Então, a ciência verdadeiramente propiciou essa revolução do ponto de vista da leitura material. E o Espiritismo, então, começa a criar condição para propiciar, com o rasgar dos séculos, essa revolução moral. E esse processo ainda vai demandar alguns séculos, né? Chico, em algumas referências, fala, olha, nós vamos demandar ainda 400, 500 anos para que verdadeiramente o Espiritismo seja aceito, entendido, estudado nas academias e abraçado por boa parte, se não pela totalidade da população, por ser verdadeiramente um fato, não mais, né, uma tese, mas um elemento teórico experimentado. E aí é onde entra o Livro dos Espíritos, né, como essa referência basilar de toda a doutrina espírita, que vem em 18 de abril de 1857 e raia para a história da humanidade a era espírita, né? Nós estamos aí há 166 anos de uma doutrina filosófica, teológica, absolutamente jovem, se pensarmos nas religiões tradicionais, algumas demandando milênios, outras, no mínimo, de ordem secular. Então, nesse momento se cumpre a promessa do Consolador prometido, promessa que está lá em João, feita pelo Cristo. Isso vale dizer
que o livro dos Espíritos é um código de uma nova fase da evolução do pensamento humano. E é exatamente essa posição, nos dizem os Espíritos, que esse livro vai ter na história, né? Para nós que já entendemos, aceitamos com uma certa facilidade, mas o tempo, né, lembrando aí da frase de Galileu Galilei, a verdade é filha do tempo, o tempo vai então colocar, né, esse livro no patamar da mais importante obra registrada em meio material no que diz respeito ainda ao parco conhecimento humano. Então, esse livro não é absolutamente um livro comum que se possa ler e deixar num canto, não, pelo contrário. É um livro para ser lido, relido, repensado, rabiscado, é um livro para ser estudado de maneira estruturada, de maneira frequente e constante, porque é algo extraordinário. A gente pega, são 1019 questões, quem lê as primeiras 4, 5 questões do primeiro capítulo já fica maravilhado, com tanto conhecimento, com tanta profundidade que traz. Isso, se considerarmos que é um livro que já tem 166 anos. Então, esse livro é a pedra fundamental da doutrina espírita, é o seu marco inicial. Embora muitos até considerem que o Evangelho segundo o Espiritismo seja o livro mais importante, e Emmanuel diz exatamente o contrário, que não, que o livro dos Espíritos é o livro mais importante, e eu concordo em absoluto com Emmanuel. Quem sou eu, na verdade, para discordar de Emmanuel? A gente vai perceber, quando estudamos a estrutura da elaboração desse livro, que realmente é o livro mais importante do Espiritismo. E, sem dúvida nenhuma, é o livro mais importante da história humana, né? Porque procura linkar os elementos filosóficos e teológicos à razão do pensamento já estruturado no seio da materialidade tangível. Então, a gente pode dizer que o Velho Testamento é a síntese da Antiguidade, como o Novo Testamento é a síntese do mundo greco, romano e judaico, mas o Livro dos Espíritos é a síntese de um mundo moderno quando pensamos no processo de evolução da religiosidade humana. Então, a codificação espírita, assim como na Bíblia, existe, né, um determinado núcleo, e esse núcleo é o Livro dos Espíritos. Se a gente pensar no Velho Testamento, qual o núcleo do Velho Testamento? Os 10 Mandamentos, né? Pensarmos no Pentateuco, organizado por essa figura extraordinária que foi Moisés. Quando nós pensamos no Novo Testamento, não podemos desconsiderar as páginas extraordinárias que registram o Sermão do Monte. Quando pensamos na doutrina espírita, esse marco da estrutura, da conceituação dos princípios básicos, dos valores para uma nova humanidade, lembramos do Livro dos Espíritos. E precisamos considerar que tanto o Velho Testamento como o Primeiro Testamento não são apenas um livro, são um conjunto de livros, como a própria conceituação da expressão Bíblia significa coleção de livros. E aí a gente vê mais ainda a grandeza dessa obra extraordinária. Tem as obras da codificação, tem também os livros acessórios, né? Por exemplo, Principiante Espírita, o que é o Espiritismo. Se a gente estuda o Principiante Espírita, a gente vai ver que ele faz referência à introdução do Livro dos Espíritos. Quando nós pegamos o que é o Espiritismo, ele trabalha nos prolegômenos, ou seja, no prefácio do Livro dos Espíritos, né? Então, percebemos que o Livro dos Espíritos é base para toda a estrutura do pensamento dessa doutrina de amor e luz, né? Então, o Livro dos Espíritos, podemos resumir, ali é onde está consubstanciado os princípios da doutrina e todo um complexo amplo de um sistema orientado pelos elementos da pedagogia e da filosofia moderna. Kardec era um educador, um especialista em pedagogia, daí o seu aspecto didático, né, de perguntas e respostas. Muito mais propriamente do que uma exposição filosófica, embora tenha elementos de exposição filosófica. Mas é extremamente objetivo. Não tem a condição, muitas vezes, do elemento prolixo que a filosofia tradicional nos oferece. Não é mesmo? Mas não deixa de considerar o pensamento filosófico, a existência do ser, né, a causa e o sentido da realidade, os aspectos ligados aos elementos da natureza. Vemos claramente a preocupação com as questões de ordem
cosmogônicos, né, a cosmologia, a dimensão do universo conhecido e desconhecido, já consagrada nas páginas e nas questões iniciais desse livro extraordinário, os elementos associados à psicologia, a necessidade de voltarmos para dentro de nós mesmos, né, as ligações do espírito com o corpo, a vida após a morte, as leis morais, os elementos associados à sociologia, à ética, à moralidade, com os vários traços da cultura moderna. E aí a gente, obviamente, conclui pelo seu ordenamento teológico e pela gestão do pensamento divino em que as partes finais do livro considera. Então, a gente pode dizer de maneira sintética que os princípios espíritas decorrem de uma legitimidade dessa fonte espiritual, esse livro organizado por Kardec, né? E aí os elementos da pureza da transmissão mediúnica, a precisão do método kardeciano, vão trazer uma eficiência, uma simplicidade nunca antes vista. E a gente pode destacar 4 pontos, né? Primeiro, a escolha dos médiuns insuspeitos. Kardec teve essa preocupação. A biografia era checada, né? Ele fazia entrevistas, conhecia os médiuns, existia uma leitura que transcendia não só ao aspecto social, mas também aos elementos da moralidade e a própria profundidade e grandeza da faculdade mediúnica. Kardec tinha essa preocupação, né? Por ser absolutamente um espírito preparado, inteligente, arguto, genial, perquiridor, né? Esse seria o primeiro elemento, né? A escolha de médiuns insuspeitos. E que boa parte eram, inclusive, mulheres. E aí a gente já vê a quebra de um paradigma, dando espaço para que o espírito feminino se manifestasse, coisa que não existe em nenhuma outra religião, até hoje. Não é mesmo? Então, do ponto de vista do processo de inclusão, a doutrina espírita já quebrou paradigmas, né, há mais de um século e meio. E ainda continua, né? Mulheres dirigentes de centro, fazendo palestras, escrevendo livros, colaborando na atividade mediúnica, são, em sua maioria, nos centros espíritas, posso cravar isso sem dúvida nenhuma, e, obviamente, permeando todo o movimento espírita desde os seus primórdios. O segundo elemento seria essa análise rigorosa, racional que ele trouxe, quando ele estudava as comunicações e fazia o confronto dessas comunicações com a ciência. Porque eu disse, ele era um astrônomo, ele conhecia de anatomia, ele conhecia de física, de química, de matemática, de gramática, então ele tinha condição para olhar um texto e falar, meu Deus, isso aqui tem lógica, não, isso aqui é besteira. Então ele fez um processo de seleção absolutamente extraordinário, fruto da sua genialidade, fruto da sua grandeza espiritual, ainda considerando todo o processo de assessoramento que ele teve por espíritos extraordinários, o espírito de verdade que o acompanhou sobre a batuta, sobre a ordem, né? Sobre a gestão desse Cristo de amor e verdade. Então, a gente sabe pelos registros biográficos que ele colocou de lado tudo aquilo que não podia ser logicamente justificado. E aí, quando a gente pega o livro, com 166 anos, ninguém consegue desconstruir. E um dia, quando a ciência se debruçar, vai ficar maravilhado. Meu Deus, que coisa extraordinária. Isso tem 200 anos que foi escrito e agora que a gente está, né, entendendo o que está sendo dito. E eu lembro, né, quando a gente fala da energia elétrica, um livro de 1857, Kardec diz, obviamente, pela informação dada pelos espíritos, que a energia elétrica, nem existia lâmpada naquela época, teria um papel extraordinário e já tinha em outros planetas. 22 anos depois, é que Thomas Edison inventa a lâmpada e depois foi comercializada e publicizada 30 anos depois. Então, a espiritualidade antecipa uma realidade de 50 anos. E hoje, quando a gente fica sem energia elétrica, não consegue nem sair de casa porque o portão não abre. Então, é algo extraordinário. Eu falava, olha, gente, os espíritos diziam, vocês precisam entender que a energia elétrica tem um papel muito importante, que ainda não tem na Terra, mas que vai ter no futuro, mas que tem em outros planetas. Então, o processo de referência profética, por que não? O terceiro ponto seria o controle dos espíritos através dessa coerência, né? E da frequência das informações que vinham de todas as regiões desse mundo gigantesco, né? E o teor, a beleza, a polidez da linguagem. Mesmo. Recentemente me deram uma mensagem que seria transcrita por André Luiz. Aí eu peguei e li erro de português na primeira frase.
Aí eu falo, não pode, né? Aí você lê, nenhuma novidade, texto mal escrito. Mas o que aconteceu? Passado 30 anos, o espírito ficou menos preparado? Então, a gente percebe que, na verdade, é um médico que está deslumbrado e que acha que recebeu, né, a mensagem de André Luiz. Então, se a gente tem condição de fazer uma leitura de um espírito relativamente, né, evolução rasteira, se comparada a Kardec, então, não é, com essa preocupação, tinha, obviamente, a preocupação de fazer esse filtro, não só na quantidade, na publicidade, no choque, né, entrelaçado das informações, mas também no teor da linguagem. E o último ponto é exatamente esse consenso universal, essa concordância dos processos de comunicação dada por médios diferentes, em línguas diferentes, em países diferentes, em ritmos, né, de percepção absolutamente distintos, em tempos, em vários lugares, sobre o mesmo assunto, dentro de uma mesma linha racional de divulgação. E aí ele compõe esse livro absolutamente extraordinário e a gente não pode parar de ler e de estudar. Esse livro, que veio em 1857, resume todos os elementos da doutrina e é a base para o trato dos outros assuntos especializados. Isso está muito claro. Quem estuda a codificação, mesmo na estrutura básica, vai entender, por exemplo, que o livro dos médiuns, ele se dedica à segunda parte do livro dos Espíritos, né? É um livro que veio 4 anos depois, 61, que trata, obviamente, do gênero, de todas as manifestações, do processo de educação da mediunidade, das dificuldades da prática da mediunidade, um livro extraordinário, mas que se vincula à segunda parte do livro. Então, ele pega o extrato, né, os elementos básicos e desenvolve todo um tratado que também é extraordinário, como o Livro dos Médiuns. A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que veio 3 anos depois, em 64, em relação ao Livro dos Médiuns, que é a decorrência da terceira parte do Livro dos Espíritos, né? E aí, obviamente, trazendo os elementos e as explicações das máximas morais do Cristo, dando, né, vamos dizer, uma complexidade e uma transcendência àquilo que o texto bíblico já trazia, mormente do Novo Testamento. O céu e o inferno já é decorrente da 4ª parte do Livro dos Espíritos. Então, toda a codificação tem como estrutura, né, vamos dizer, complexada e deflorada, partindo da base, que é o Livro dos Espíritos. E aí, obviamente, o alcance do mecanismo da justiça divina, os processos, né, de ação e reação, a cada um segundo as suas obras, as questões do passamento, da morte é tratada nessa 4ª parte, explorada de maneira magistral no livro Céu e Inferno. E logo depois a Gênesis, e aí é um tratado de problemas genésicos da evolução física, estrutural do nosso planeta, explicando à luz da razão os milagres, trazendo todo um espectro de conhecimento do próprio Kardec. É o livro que mais tem a personalidade do codificador, né, onde ele teve, vamos dizer, um pouco mais de liberdade para trazer dentro do seu processo idiosincrático, da sua personalidade, obviamente assessorado pelos espíritos superiores, mas dando esse fechamento extraordinário para as 4 obras estruturantes do pensamento espiritista. Quando Kardec se baseia, né, no Não Vim Destruir a Lei, no capítulo 1, ele traz elementos absolutamente extraordinários da aliança da ciência e da religião. Coisa que até hoje não interessa a língua das partes, né? Quando você fala de um cientista de religião, o cara já torce a cabeça. Quando você fala de um religioso de ciência, ele também não quer saber, né? Passados séculos, essa condição ainda é vigente nesses 2 espectros, né? Ou na academia ou na sacristia, como nos ensina Emmanuel. Então, essas 2 alavancas do processo de inteligência humana encontram-se afastadas, né? Uma revela as leis do mundo material, do mundo tangível, essa que é, obviamente, de pronta compreensão, e a outra do mundo moral, que estão ainda desconectadas, à exceção da proposta, né, da quebra de paradigmas apresentada pela doutrina espírita há pouco mais de 160 anos. Então, a ciência leva em conta as questões materiais, mas não leva em conta as questões de ordem espiritual. E a religião passa também a ignorar algumas leis da estrutura orgânica
e imutáveis dos elementos materiais. O Espiritismo não. O Espiritismo vem dar a liga, vem linkar esses dois processos, aliando a compreensão racional e moral aos elementos, né, fáticos das leituras materiais trazidas e corroboradas pelo pensamento científico. Então, o papel da doutrina espírita é criar realmente essa vinculação. E nós estamos aqui porque já entendemos isso. Pode até ser que de uma maneira ainda superficial, mas essa lógica nos é palatável, né? A gente começa a entender que as leis materiais estão subordinadas a um espectro de conhecimentos que transcendem a leitura da física e da química meramente humanas. No livro Emmanuel, cujo autor é Emmanuel, dessa parceria com o Chico, ele diz o seguinte, que a ciência e a religião são essas forças matizes do esclarecimento. E que a ciência se encontra empolerada, é a expressão que Emmanuel usa, né? Na negação absoluta de Deus, de espírito. E aí cria a academia, né? Que é materialista e cética. Quando a gente pega um cientista de boa vontade, ele se diz agnóstico. Fala, não tenho competência para me posicionar em relação à existência ou não de um Deus. Então, eu sou agnóstico. Mas, em geral, são céticos e materialistas. E aí, em contraponto, a religião, com suas afirmações, muitas vezes, palavras de Emmanuel, ridículas e absurdas, né? Cria esse processo de separação, que é denominado de sacristia. Então, de um lado, a academia, de outro, a sacristia. Emmanuel faz esse paralelo, né, extraordinário, mostrando que a gente acaba ficando preso desses rituais na sanha da busca da compreensão pela veia pouco racional, né? Então, ambas estão cheias de preconceito. E o papel do Espiritismo, ele volta a reafirmar, seria criar esse laço pela fé racional. Então, a ciência considera a existência de dois elementos essenciais, né, dentro do pensamento mais simplista, a matéria e a energia, só que a própria ciência considera também a energia como matéria. Então, na verdade, a ciência só se baseia na matéria, ou seja, um só elemento. E o Espiritismo não, joga nas suas páginas iniciais, fala Deus, Espírito e matéria. Então, a ciência não considera o Espírito, muito menos Deus. E temos esse impasse gerado, né, pelo orgulho de um lado, pela arrogância do outro. Um dia, essa ciência, isso já está muito próximo, quando nós analisamos a questão da transcomunicação instrumental, depois vocês pesquisem na internet, a TCI, existem laboratórios espalhados no mundo, um grande trabalho feito no Brasil, mas também na Bolonha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde estão sendo usados aparelhos de televisão, de rádio, de telefonia, para a comunicação com o mundo espiritual. Testados e comprovados pelo método científico. Mas ninguém divulga. Isso não interessa ainda à sociedade, né? Os elementos que se perdem no prazer, no dinheiro, no sexo, nas drogas, isso sim, isso faz muito sucesso e ocupa boa parte dos nossos dias, dos nossos pensamentos, dos nossos interesses. Falando, obviamente, em termos amplos, né? Generalizando quase que 2/3 da realidade humana, como nos diz André Luiz. São de espíritos ainda vinculados aos prazeres, à egolatria, ao egocentrismo, vivendo os próprios interesses despreocupados com o outro, com o próximo, com o aculturamento, com os elementos religiosos. E, então, quando a ciência for obrigada, porque vai chegar esse momento, né, a testar positivamente a existência do espírito, que dá vida à matéria, né, vai ser então a maior descoberta. E aí vai ser um salto de qualidade do pensamento humano extraordinário, porque eles vão recorrer a quem? Ao Livro dos Espíritos e à doutrina espírita. Então a ciência oficial vai, obviamente, dentro da sua metodologia, estudar o espiritismo, associado, inclusive,
Repete o que você falou, transcomunicação. Transcomunicação instrumental, TCI. Né? Depois vocês pesquisam, tem muita coisa extraordinária. Tem trabalhos homologados de pessoas que não são religiosas, são estudiosos em laboratórios, em departamentos, né, de universidades europeias, que estudam e que registram esses fatos dentro da metodologia científica, dizendo, é verdade, isso está catalogado verdadeiramente. Né? Tem casos muito ricos, né? Tem um, inclusive, de uma mãe que perdeu a filha e depois a filha liga no telefone para ela e dá dados extraordinários em vários momentos, eles checam as informações, negócio fora do comum. Né? Porque quando você tem um médium, né, interfaceando, para nós é tranquilo, nós acreditamos no fenômeno, mas os outros não acreditam. Então acha que é um processo de mistificação, de magia, de curandeirismo, né, de misticismo. Mas quando você tem a ciência, em algum momento isso vai despertar o conhecimento da sociedade, e aí o espiritismo vai ser chamado, né, como foco, né, como elemento fulcral dessas verdades para o embate e para a vinculação entre a academia e os elementos religiosos. Então, essa ciência oficial, e é exatamente o que Kardec nos traz quando nós estudamos a Revista Espírita, né, que nos mundos superiores, mesmo os mundos existentes na nossa estrutura solar, no nosso sistema solar, falando aí de Saturno e de Júpiter, são mundos onde não existe essa nomenclatura do estudo dos elementos religiosos, espiritismo, shintoísmo, catolicismo, brahmanismo, né? Hinduísmo. Não tem. Tem o estudo da verdade. Né? O estudo da verdade é a conexão da verdade com os elementos espirituais associados ao norte moral e ao estudo da ciência. Então, é o estudo da verdade. Um dia a gente vai caminhar para essa realidade, né? Mais alguns séculos, esse processo vai ser deflorado, eu não tenho dúvida. A gente vai dar um salto de qualidade extraordinário. Porque esse conhecimento, embora ainda superficial e parco, dentro da nossa matriz de conhecimento, já nos transforma, já nos muda, já nos impulsiona a sermos melhores. Imagina a sociedade toda com esse espectro motivacional. O mundo vai dar um salto de qualidade extraordinário em pouquíssimo tempo. No Consolador, lá na questão 14, tem uma pergunta interessante, né? Emmanuel responde dizendo o seguinte: tem o espiritismo absoluta necessidade da ciência? Olha que interessante, né? Tem um choque de interesse. Então, o espiritismo tem necessidade da ciência? Aí Emmanuel responde: de forma absoluta, não. Isso é um processo. Aí ele fala: o concurso científico é sempre útil, é extremamente útil, quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade de coração, como a gente está vendo. Daqui a pouco a TCI vai ter um papel extraordinário. A ciência, ele inverte o raciocínio. A ciência tem absoluta necessidade do espiritismo. Porque a ciência está se limitando. Né? Ela precisa ampliar o seu espectro de considerações. Não dá para desconsiderar a existência de algo ordenador do universo. E já tem alguns cientistas trabalhando nessa linha. Né? Em constantes matemáticas, mostrando que tem um processo de racionalização, de equilíbrio cósmico, que não pode ter sido estruturado ao acaso. A ciência já está começando. Então ele diz que a ciência tem absoluta necessidade do espiritismo, cuja finalidade é a iluminação dos sentimentos. Né? Então Deus, Espírito e reencarnação, em determinado momento vai ser alcançado pelo espectro do pensamento, né, existente nas universidades, nas academias, nos laboratórios. E nós, isso está dito no capítulo 20, missão dos espíritas, mesmo que ainda hoje não estejamos preparados, estamos num processo de construção, mas daqui um século, 2 séculos, estaremos preparados e seremos chamados para colaborar com esse processo de instalação da verdade no novo mundo. Porque as nossas mentes já estão previamente preparadas para receber esse conhecimento. Isso é interessante, né? Então, já caminhando para o encerramento, eu agradeço a paciência. O papel aqui era de trazer elementos partos, muitos de vocês já conhecem, mas para que a gente reflita, aprenda a orar, agradecer por esse espírito absolutamente extraordinário. Eu digo para vocês, se eu tiver que escolher na minha mão 5 espíritos superiores que pisaram na face do planeta, eu tenho certeza
E Kardec vai preencher uma dessas lacunas, né? Junto com a figura de Sócrates, com Moisés, né, que depois veio como João Batista, e tantos outros. Obviamente, tirando Jesus dessa... Jesus é um ente divino, né? A gente não tem a compreensão do seu processo de grandeza, né? É uma referência que está fora da nossa capacidade intelectual. E a gente, então, não pode deixar, né, que os novos, que os recentes, que aqueles que estão adentrando a doutrina espírita não passem, né, a gerar esse respeito, longe da idolatria, porque o espiritismo não tem referências humanas, a referência é o Cristo, né? Mas se a espiritualidade amiga dá o título de mestre para Kardec, é algo que devemos refletir. Então, a religião e a razão linkadas ainda não interessa a quase ninguém. Que bom que para nós aqui isso é diferente. Obrigado. Agradecemos mais uma vez por tudo aquilo que ouvimos na noite de hoje, que fortalece a nossa fé e faz-nos vibrar positivamente no entendimento que estamos no caminho certo, independentemente das nossas fragilidades e muitas das vezes da nossa ignorância. Que o Senhor nos abençoe a todos e possamos dar continuidade às tarefas da noite de hoje, agradecendo o momento inicial dos estudos que aqui foram dirigidos pelo Fabiano Augusto para darmos continuidade com a parte mediúnica logo após o passe espírita. Pedimos a permissão para encerrarmos os nossos trabalhos, como também a transmissão online. Obrigado a todos.